Se estamos debatendo literatura, filosofia e forma, a língua será debatida, ela vira questão. Ainda mais no América Latina buscando por liberdade. O que temos para hoje, Sanches e dos Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesco, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos, ideias, temáticas que saiam, que abordem de algum modo Don Quixote de La Mancha. Mas, especificamente, você se encontra no episódio de número 8 da nossa jornada de leitura conjunta, ou seja, faltam apenas 2 episódios para nós terminarmos de lermos juntos o Jogo da Amarelinha do Julio Cortázar. E nessa leitura nós tivemos Buenos Aires, a capital do medo, constâncias do Horácio, em relação a essa sua mudança de ambiente. Buenos Aires, mais do que Paris, mais do que Uruguai, mais do que qualquer outro lugar mencionado nesse texto, vai representar instabilidade. Interessante que isso é tão forte que os outros personagens que estão com ele em Buenos Aires são ainda mais instáveis que os seus outros amigos em Paris, por exemplo. Eu lembro que há alguns episódios anteriores, mencionando o Clube da Serpiente, eu mencionei alguns detalhes sobre expectativas e o que eu esperava do Babs. Tu encontra um novo texto, uma nova obra, uma nova produção do Morelli para avaliar e para fechar algumas discussões que eles estão tendo, ou ampliá-las. O Jovem Turles, um romance de formação que teria sido escrito pelo austríaco Robert Musil. No caso, não é um texto do Morelli, mas é um texto lido pelo Morelli, provavelmente lido, um texto que está em sua biblioteca, que é um romance de formação, é um jovem ali do início até o final, entre muitas aspas, de sua vida, totalmente desorientado em busca de uma moral da sociedade. E aí, novamente, um personagem que é extremamente importante para o Horácio em relação a essa busca na sociedade tem como sua principal altura um personagem que também está em busca. Rayuela, nessa tentativa de chegar à terra, o céu, talvez seja o grande simbolismo dessa obra, essa busca por algo, esse algo que foi bem forte essa semana, né? Era o termo mesmo algo, sem saber necessariamente o que estou procurando. Representando, de certo modo, não simplesmente uma busca, principalmente nesse livro do Turles, uma busca frustrada, uma busca frustrante, justamente pelo contraste entre a realidade e a percepção que N desses personagens têm sobre a realidade. O que torna um plot twist muito interessante quando nós expandimos o horizonte ao perceber a Thalita como talvez uma das grandes protagonistas dessa semana e o baque depressivo dela nessa sua busca frustrada. Não foram os membros do clube, não foi o Horácio, não foi o próprio Wong que se destacou, foi a mente da Thalita. Isso fica muito bem construído no capítulo 45, quando ela está ali simbolizando uma expectativa, olhando para a janela, a ideia do sonho, a inquietação, quando ela, conversando com o Traveler, menciona que eles são transabitados. E para falar isso, quando ela menciona do museu em ruínas, eu lembrei na hora, deixei anotado, As Ruínas Circulares do Borges, um outro autor também argentino, a quem o Cortázar é muito devoto. Então, a mesma relação que o Morelli vai ter com o Múcio, o Cortázar tá tendo. Nós é que pegamos, né? Ele não vai direto. Lembrar do Ruínas Circulares, exatamente, não simplesmente como referência, como forma, mas a ideia da recriação, né? Desse homem que cria através do sonho. Essa angústia do sonho inquietante da Thalita produzirá uma espécie de desmembramento não só do corpo e alma, mas o que ele torna, né, a mencionar, o ritmo. Sua mente é ainda mais diferente do que o ritmo do corpo. Duas partes de uma dualidade do ser humano. É algo catastroficamente até diferente. Abrindo, nesse capítulo 45, menções muito importantes sobre o existencialismo, que nós já havíamos visto, mas óbvio, as pontos mais diretos sobre a psicanálise, que é importante também na obra, que talvez não me lembro de ter tido uma menção mais direta do que essa do capítulo 45 e do capítulo 80, né? Porque não, eles estão super relacionados. Contrapartida, no capítulo 40 nós tivemos
o Traveler entrando nesse sistema. A representação dele por essa angústia, enquanto a Thalita vai para o mundo dos sonhos, vai para a psicanálise, Traveler, como todos os homens aparentemente dessa obra, vai para a música, né? Todos os personagens, muito mais do que o próprio Horácio, parece estar perdendo força total. Pra mim já perdeu anos-luz. É o grande personagem melancólico da obra, mais do que a Thalita. Dentro dessa melancolia, o Traveler ainda é muito sonhador. Ele tem suas utopias, isso intensifica a melancolia dele. Thalita é um pouquinho mais pé no chão. Tango, né, assim como o fado no caso da cultura lusitana, sendo esse viés, esse transporte dessa melancolia pro Traveler, no momento que ele consegue expressar a angústia que ele está vivendo na vida, no relacionamento, no trabalho. O contraste fica ainda mais evidente quando, na expressão dessas angústias, a Thalita é muito mais pé no chão, tenta trazer ele para a realidade. Na loucura, na ideia dele de criar um manicômio, né? E ele não dá ouvidos. Neste capítulo especial tem uma frase em uma das canções do Gardel que é extremamente simbólica. No capítulo 46 e 47, eles estão ali em sequência, porque a temática está muito forte na relação entre si e o outro, enxergar-se através da percepção do outro. E entra então a frase da música do Gardel. Às vezes acho que olho para mim de fora, né? Olha-se para si mesmo por fora. E de certa forma essa angústia está crescente na Thalita e no Traveler porque eles estão fazendo isso. Principalmente esse choque entre a percepção dos dois aumenta ou intensifica esse olhar para si pelas lentes do cônjuge. Tanto é que a forma talvez mais evidente que nos mostra que a Thalita realmente pensou nisso, não é um devaneio nosso durante a leitura, é quando ela usa o gravador para ouvir as suas próprias ideias, as expectativas sem necessariamente ter uma explicação clara, ou seja, ela tá deixando o monólogo ali fluir, o fluxo de consciência rolar. É uma menção também à psicanálise, né? Soltar o que estiver no inconsciente, tentando não filtrar tanto, e no divã ver-se de fora pela visão do outro, né, do analista. E tem uma menção que é muito interessante para essa perspectiva psicanalítica da obra, mas também estética modernista. Ali parece que ela tá soltando os sentimentos no gravador para botar em ordem, e ela tem uma ira e começa a ficar extremamente preocupada com o tom da sua voz, com a representação da sua voz no gravador, que traz a lembrança um pouquinho a ideia modernista, né, de emular a voz através da forma artística, da forma literária e o pensamento. É meio que trazer a crise da representação e elevá-la a outro patamar. E nessa reflexão, talvez a frase mais bonita dessa semana. Estou encantada, tá reverberando muito em mim. Lo que realmente soy es una mala paródia de Faulkner. Faulkner é justamente um dos grandes autores modernistas que vai usar o fluxo de consciência ao extremo, que vai trabalhar o desespero. Ele tem uma linguagem extremamente desafiadora por tentar emular o desespero na forma e apresentar diversos, múltiplos pontos de vista no mesmo texto, não tão explícitos, não tão diretos. Ela está tentando fazer isso não por buscar de fato imitá-lo, mas até uma representação de produção artística. Ela é um produto do seu tempo, né? Ela acaba indo pelo mesmo caminho do Faulkner, mas não com a genialidade dele. E com essa frase, eu me recordei bastante nos capítulos 46 e 47, de novo, do capítulo final da Molly, né? O Penélope, quando a Molly toma a voz de um belíssimo fluxo interminável no final do Ulysses Joyce. E aí sim, mais uma vez com isso, eu repito, não só a Thalita emula a Molly, ela tá aqui no mesmo patamar como ela supera Maga. Quem é Lúcia perto de Thalita nesse texto? Quem é Horácio perto de Thalita nesse texto? E aí eu até queria que vocês comentassem aqui, vocês também estão achando isso, principalmente vocês homens que estão fazendo a jornada de leitura conjunta, vocês estão pensando assim? Talvez eu esteja muito me identificando com a perspectiva feminina dentro da obra. Mas comenta aqui pra mim quem é o personagem intimamente que mais tem te tocado. E eu, sinceramente, não acho que isso seja aleatório. Existem diversos estudos, já apresentei aqui, acho que no primeiro ou no segundo episódio, reflexões, existem livros só sobre a perspectiva do feminino, da mulher, pelo Cortázar. E no capítulo, no episódio 78, ele faz uma menção muito interessante sobre a Thalita. Diz que ela é uma mulher estranha, mas ela não é uma mulher estranha aleatoriamente, porque ela é louca ou algo do gênero. Ela é estranha porque ela parece andar com uma vela para iluminar o caminho, apontando, mostrando
qual é o caminho. Então, se ele diz isso dessa personagem que está nos impactando dessa maneira, não tem como pensar que isso é simplesmente aleatório. Me parece que a Thalita ela vai ser uma chave condutora pro final do Horácio, do livro de modo geral. E aí chega o problema. Quando é que nós vamos, de fato, lembrar da existência do Horácio? Quando ele parece atrapalhar ali, a confundir a mente da Thalita. Mas um ponto positivo que eu devo salientar aqui é essa confusão que ele traz não é sexual, não é necessariamente um triângulo ali que ele está atrapalhando a relação dela com o Traveler. Mas por ser uma pessoa confusa, que confunde também as outras ao redor. A Gipty é uma personagem fraca. Não que o Cortázar seja ruim, eu acho que ele fez isso de propósito. Ela não chega aos pés de nenhuma das mulheres da obra. Ela não chega a ser irritante como outras, mas personagem fraca. A gente esquece que ela existe ali, ela paga o mínimo, como os personagens menos mencionados do Clube da La Serpiente. Bem trola nas conversas, né? Uma menção interessante à psicanálise, talvez representar um pouco dessa confusão que o Horácio produz, é que o Traveler já se cansou de pedir que ele leia novamente a ideia dos sonhos e uma nova perspectiva até sobre a psicanálise, né? Que não parte necessariamente do Freud, o que pode caminhar para levar essa obra para um outro viés. Sempre nesses pensamentos filosóficos importantes do século XX, eu sempre menciono, não à toa, porque realmente são os dois grandes influenciadores, sempre estou mencionando Freud e Nietzsche. A percepção da psicanalítica do Jung parece ser mais presente, de fato, nessa obra. Me comprometo a buscar um pouquinho mais sobre isso para comentar aqui no próximo episódio. Quarto ponto que eu levanto dessa instabilidade, eles discutem sobre essa instabilidade, mencionando ou até usando modos da psicologia analítica, que é a que é produzida pelo Jung, colocando ali em contraste, em paralelo. Talvez a cena que melhor simbolize isso é na construção da ponte. Esse é capítulo 41. Todos esses aspectos que eu tô mencionando aqui são deles. Foi um capítulo que eu reli com muito cuidado, fui atrás de comentários sobre. Ele realmente foi um capítulo difícil de entender. Para mim, tanto na construção da imagem, da ponte entre os dois quartos, era confuso, e o armário, não sei o que, parecia que o armário estava em cima da ponte, no meio do nada. Foi complicado, eu confesso que foi difícil. Mas o momento em que ela se machuca e ela cai do lado do Traveler, o Cortázar coloca ali como se não fosse aleatório. Porque ele estava aprendendo, mas ela caiu, não. Como se ela pudesse escolher, como se houvesse um pouco de tempo ali para ela decidir. Sabe quando você tá caindo, mas você consegue segurar no braço, segurar alguma coisa, calcular para o estrago ser menor? É como se a Thalita tivesse passado por isso e ela conscientemente escolheu cair do lado do Traveler. Entre a estabilidade do Horácio e a segurança de um relacionamento estranho, mas que ela já reconhece, já tem segurança. Fechou a leitura dessa semana com muitas inquietações, com essa cena que realmente é uma das cenas brilhantes, uma das cenas mais bonitas da obra até então. Acredito que Cortázar tem intercalado dessa vez um por um, né? Só a diferença de um capítulo entre os 45, 46 e 47 facilitou a nossa compreensão, sejamos sinceros. Antes, quando tinha um espaçamento maior do início, né, fica um pouco mais complicado de entender, e com esse tanto de referência facilitou muito a nossa vida. Então é isso, meus queridos cavaleiros. Antes, eu te espero aqui segunda-feira para nós continuarmos a nossa leitura de Rayuela. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito.